Amigos, o Corinthians está com um desempenho pífio nos últimos meses, muito mal. Não consegue corresponder e todos os indícios encaminham para que o trabalho não melhorará em nada. O técnico Wagner Mancini, ele se apoia numa estatística que ele consegue defender. Ele está a 8 jogos invictos, mas é preciso saber contra quem é esta invencibilidade, contra quem ele está mantendo esta invencibilidade, e se há crédito no comportamento da equipe, e se percebe que não é, e a torcida do Corinthians é muito exigente. Ele já foi demitido uma ocasião, também quando defendia uma invencibilidade, só que naquela oportunidade, os dirigentes do Grêmio compreenderam muito mais facilmente que aquela invencibilidade era um paliativo, ela não se confirmaria com o desenrolar do tempo pelo trabalho que era proposto. Vamos tratar deste assunto sobre o péssimo desempenho do Corinthians, o que o Corinthians está apontando para o seu torcedor logo em seguida, mas antes eu quero te fazer um pedido. Te inscreve no canal, venha para cá, participa do nosso canal, traga a tua opinião. Vamos falar sobre futebol. Eu sou o Darcy Filho. O Wagner Mancini, em qualquer conversa que ele se envolva sobre trabalho, ele lembra a sua passagem pelo Grêmio em 2008, mais ou menos nessa época, quando ele foi demitido invicto do Grêmio. Mas é preciso saber o seguinte, as condições da invencibilidade. Olha, ele era o segundo colocado no Campeonato Gaúcho, numa chave em que o primeiro era o Esportivo. Ele estava a 6 jogos sem perder. Foram 3 vitórias no Gaúcho e 2 empates no Gaúcho. E uma vitória pela Copa do Brasil que deixou muito a desejar contra o Jaciara no Mato Grosso por 1-0, jogo lá. Quando uma vitória por 2 faria com que o Grêmio passasse para a próxima etapa do Brasil, da Copa do Brasil, sem a necessidade do segundo jogo. E a direção do Grêmio não topou, não serve mais, nós não iremos longe com esse treinador. A leitura foi feita imediatamente e ele foi trocado. Veio para o seu lugar o Celso Rotti. Foi 2008, depois teve aquela campanha toda do Grêmio no Campeonato Brasileiro, perdendo para o São Paulo, lembram, né? Pois é, e agora no Corinthians a situação dele não é diferente, não. Ele a todo instante fala na invencibilidade do Corinthians. Mas olha, o Corinthians está invicto a 9 jogos. 9 jogos. Agora, são 5 empates. 4 vitórias, 3 vitórias com a diferença de 1 gol. Somente uma com a diferença de 3 gols. Mas observe os adversários. Por exemplo, Corinthians e Vasco 0-0. Esse jogo, por favor, em São Paulo tinha que ganhar. Inter e Corinthians, olha, 0-0 foi um bom resultado. Bragantino e Corinthians 0-0 já não dá. Corinthians e Palmeiras 2-2. O Palmeiras jogou com uma equipe reserva lá e tal. Também, é o clássico. Depois, Corinthians 2, Ponte Preta 1. É uma vitória que o Corinthians tem com a diferença de 1 gol. São Caetano 0, Corinthians 1. Corinthians com vitória, diferença de 1 gol. Salgueiro 0, Corinthians 3. 3 gols é a diferença. Marisol 0, Corinthians 1. E agora, na última sexta-feira, Corinthians 1, Retrô, Pernambucano 1. Então, o Corinthians sinaliza somente na direção de que não consegue convencer. Não consegue convencer. E isto é muito ruim. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que não adianta o Mancini se agarrar nesta invencibilidade e os seus defensores, porque o Corinthians não sinaliza para melhor, não sinaliza. Só olhar como é que está a formação da equipe do Corinthians. O que há de jogada preparada, estudada, elaborada? O que há de jogadas em que o Corinthians possa se apresentar e que os adversários olhem, opa, estamos diante de uma equipe com condições? Não. O Corinthians já, o ano passado, essa equipe do Corinthians, ela tentou ser organizada a partir do Luan, que já é reserva, nem contra o Retrô ele é utilizado. Então imagine, o Corinthians precisa com urgência de uma reforma e o treinador dificilmente continuará. Há necessidade no Corinthians de uma intervenção no futebol. Claro que há. Um abraço.